Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos estudar mais uma lei, que é a lei número 869 do 5 de agosto de 1952. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Então, nós vamos estudar essa lei hoje. Então, vamos lá. A Lei número 869, estabelecida em 5 de julho de 1952, constitui a estrutura fundamental do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. O documento detalha as normas essenciais para a gestão de pessoal na administração pública mineira, abrangendo desde o ingresso por concurso público até as condições de aposentadoria. Estão definidos no texto os direitos e deveres dos servidores, incluindo regras para promoções, licenças, remunerações e processos disciplinares. Ao longo das décadas, essa legislação passou por diversas atualizações e regulamentações para se adequar às mudanças constitucionais e administrativas. Em suma, os registros funcionam como um guia jurídico para a organização da carreira pública e a conduta funcional no âmbito estadual. Então vamos começar aqui, ó. Quais são os principais deveres e proibição dos servidores estaduais? De acordo com o resumo da Lei nº 869 de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Minas Gerais, os principais pontos relativos aos deveres e proibições incluem especificação de responsabilidades. A lei define detalhadamente a responsabilidade funcional, os direitos, os deveres e as proibições aplicáveis aos servidores estaduais. Proibição de acumulação. Uma das proibições centrais destacadas é a de acumulação de cargos públicos. Assiduidade e pontualidade. O Estatuto estabelece normas para o horário de trabalho, apuração de frequência e os critérios para descontos salariais em caso de faltas. Faltas justificadas. São previstas hipóteses legais em que o servidor pode faltar ao serviço sem prejuízo, como em casos de casamento ou morte de parentes. Regime disciplinar. O servidor está sujeito a penas disciplinares e a lei prevê medidas como a suspensão preventiva ou até a prisão administrativa para servidores responsáveis por fundos públicos, quando determinado por autoridades competentes, como secretários de Estado ou diretores de departamento. Exigência de fiança. Para o exercício de determinados cargos, a legislação pode exigir a prestação de fiança.
Além desses pontos, o servidor tem assegurado o direito de apresentar requerimentos, pedidos de reconsideração e recursos administrativos dentro de prazos específicos. Como o material fornecido contém um resumo detalhado dos tópicos da lei, mas não o texto integral de cada artigo, eu poderia criar um relatório personalizado ou flashcard. Deixa eu ver aqui. Uhum. Uhum. Deixa eu ver. Vai. Tá. Vamos ver aqui, ó. Ingresso e desenvolvimento na carreira. Provimento, estágio probatório. O ingresso ocorre via concurso público, seguido de nomeação, posse e um período de avaliação de desempenho. Formas de Formas de evolução e movimentação. A carreira prevê promoções por antiguidade ou merecimento, além de transferências, permutas e readaptações funcionais. Vantagens e auxílios financeiros. Garante vencimento, abono, família, diárias, ajuda de custo e gratificações por serviço extraordinário. Não, peraí. Vacância do cargo. O vínculo se encerra por exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo, inacumulável ou falecimento. Resumo das principais formas de provimento e movimentação previstas no Estatuto. Tipo de provimento: nomeação, descrição resumida. Ato inicial de preenchimento do cargo público. Nomeação. Reintegração.
retorno do servidor estável ao cargo após anulação de demissão e aproveitamento, retorno ao serviço de servidor que estava em disponibilidade. Vantagens: auxílio financeiro, licenças e afastamentos garantidos, prevê licenças para tratamento de saúde, gestante, serviço militar e licença prêmio por tempo de serviço. Responsabilidade e ética funcional. Prevê licenças para tratamento de saúde, gestante, serviço militar e licença prêmio por tempo de serviço. Responsabilidade e ética funcional. De novo, né? Define diversos deveres e proibições, sujeitando o servidor apenas disciplinares e processos administrativos em caso de infrações. Vamos ver as fichas aqui. De acordo com a lei, qual é o conceito de funcionário público? Vamos ver. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Como se define um cargo público no contexto do Estatuto Mineiro? É a unidade de atribuições e responsabilidades criadas por lei, com denominação própria e número certo. Beleza. Diferencia os cargos de provimento em carreiras dos cargos isolados. Cargos de carreira integram classes escalonadas, enquanto os isolados não se vinculam às séries de classe. A que se refere o termo classe no Serviço Público de Minas Gerais? Agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade com idêntica denominação de nível de vencimento. O conjunto de classes da mesma natureza de trabalho dispostas hierarquicamente denomina-se classes carreira. Qual a principal exigência constitucional e legal para o provimento inicial de cargos efetivos? Aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. O que caracteriza a nomeação em caráter interino? A ocupação de cargo vago por tempo determinado, aguardando provimento definitivo por concurso. Quais são os dois critérios básicos para a promoção do funcionário público estadual? Antiguidade e merecimento. Como se define a promoção pelo critério de antiguidade? É o progresso na carreira baseado exclusivamente no tempo de efetivo serviço na classe. Qual é o objetivo da promoção por merecimento? Valorizar a eficiência e dedicação e o aprimoramento profissional demonstrado pelo servidor. Ai, ai. Eu tô frustrando um pouco aqui, porque eu acho que minha referência
foi a melhor não. Vou pegar essa. Ver se eu consigo mudar aqui. Criar. Deixa eu excluir esse. Vamos pra esse. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Agora dá certo. Agora a referência tá certa. Beleza. Então vamos lá. Vamos pedir para criar aqui. Uhum. Beleza. Esta fonte apresenta a Lei Estadual número 869 de 1952, que estabelece o Estatuto Jurídico Fundamental dos Funcionários Públicos Civis de Minas Gerais. O texto detalha as normas para o ingresso na carreira, incluindo exigências para concursos, posses e o cumprimento do estágio probatório. Além disso, o documento define a estrutura de direitos e vantagens, como remunerações, gratificações, férias e critérios para concessão de licenças diversas. A legislação também aborda as responsabilidades administrativas, os deveres éticos e os procedimentos disciplinares destinados à apuração de irregularidades. Por fim, o Estatuto regula situações de vacância e aposentadoria, consolidando as diretrizes para a gestão dos servidores do Estado. Então vamos ver aqui a gente tem. Não, agora não é hora disso. Aqui a gente tem a tabela, né? Ó, tabela com os vários artigos. Artigo, assunto, capítulo, seção, descrição da norma, requisitos ou condições, penalidades ou efeitos, referência legal, complementar e fonte. Não, no caso é a única fonte que eu usei. O artigo 1, objeto e âmbito de aplicação. Artigo 10, acessibilidade aos cargos. Artigo 13, requisitos para provimento. Artigo 16, concursos. Artigo 23, estágio probatório. Artigo 50, reintegração. 108, aposentadoria. 216, deveres do funcionário. 217, proibições. 244, penalidades disciplinares. Tá. Então, o primeiro artigo
Disposições preliminares. Regula as condições do provimento de cargos públicos, direitos, vantagens, deveres e responsabilidade dos funcionários civis do Estado. Aplica-se igualmente ao Ministério Público e ao Magistério. Não especificado no artigo, penalidades e efeitos. Beleza. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observância dos requisitos estabelecidos em lei. Cargos de carreira são de provimento efetivo. Estabelece as condições básicas para investidura em cargo público, né, requisitos para o provimento. Ser brasileiro, 18 anos completos, obrigações militares em dia, gozo de direitos políticos, boa conduta, boa saúde, habilitação em concurso, salvo cargos isolados específicos. A primeira investidura em cargo de carreira e outros determinados por lei depende de concursos, né, precedida de inspeção de saúde, concursos de provas ou provas e títulos. Esse é o artigo 16. Estágio probatório, período de avaliação do funcionário recém-admitido. 2 anos para concursos e 5 anos demais casos concursados. Conforme o texto original, apuração de idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Exoneração, se não satisfeitos os requisitos antes de fim do período. Reintegração, reingresso de funcionários demitidos por decisão administrativa ou judicial. Sentença transitada em julgo ou decisão administrativa, inspeção médica obrigatória. Ressarcimento de todos os prejuízos, se incapaz, será aposentado. Se o cargo estiver preenchido, fica em disponibilidade. Sobre a aposentadoria, define as modalidades de aposentadoria compulsória, voluntária e por invalidez. Compulsória aos 70 anos, voluntária aos 30 anos de serviço, invalidez comprovada por doenças graves, tuberculose, neoplasia, etc. Concessão de proventos integrais ou proporcionais, conforme artigo 110. Deveres do funcionário, lista as obrigações funcionais dos servidores. Assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade, lealdade, obediência hierárquica, salvo ordens ilegais. Proibições, enumera condutas vedadas aos funcionários públicos, vedação à gerência de empresas, comércio, exceto acionista, usura, receber presentes, propinas e assédio moral. Penas disciplinares que variam de repreensão a demissão conforme a gravidade. Penalidades disciplinares. Estabelece o rol de sanções aplicáveis aos servidores. Aplicação não sequencial baseada na natureza e gravidade da infração. Repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão a bem de serviço público. Então, isso aqui é uma tabela.
O Estatuto do Servidor Público de Minas Gerais. Começamos aqui, ó. Requisitos para investidura: ser brasileiro, mais de 18 anos, quitação militar eleitoral, boa conduta e saúde comprovada. Aí, se ele tiver isso, ele vai entrar. Ele vai poder fazer os procedimentos. E aqui, ó, formas de provimento: nomeação, promoção, transferência, reintegração, reversão, readmissão e aproveitamentos. Nesse caso, né, a pessoa vai entrar no estágio probatório, né, por meio de concurso, aqui, ó, da carreira. Integram-se em classes e correspondem a orna profissão específica. Né, aqui, ó. Identidade, assiduidade, disciplina e eficiência. Isolados. Então, o estágio probatório de 2 anos para quem fez concurso e de 5 anos outros, né? Por transferência ou promoção. Isolados, não se integram em classes e correspondem a funções dirreandiadas. Não entendi essa palavra. Em comissão, cargos de provimento temporário gerontianta para lôneanas de confiança. Parece que na criação deu merda aqui, né? Ó, 25 dias úteis, férias anuais, férias prêmio 4 meses por decênio, benefícios e licenças, tipos de licença, tratamento de saúde, comprovado mediante inspeção médica obrigatória, gestante, duração de 3 meses sem vencimento integral, interesses particulares, sem remuneração permitida após 2 anos de efetivo exercício. Férias prêmio 4 meses por decênio. Deveres do servidor: assiduidade, lealdade às instituições, descrição, obediências às ordens, salvos as ilegais. Regime disciplinar: repreensão, multa, demissão e demissão o bem serviço público, do serviço público. Então existem essas 4. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Aqui é uma série de slides que vão nos ajudar. O Estatuto do Servidor, Lei 869. Então aqui está tudo que o servidor precisa para se nortear no que se refere ao, ao, ao ser desse quadro na realidade financeira que o garante nutrientes para a sobrevivência, né? Ou seja, o seu meio social, né? O guia visual definido do Estado de Minas Gerais. Direitos, deveres e a jornada no serviço público. Anatomia do serviço público. Como o Estado estrutura seus recursos humanos.
O cargo criado por lei, número certo, pago pelo Estado. Classe: agrupamento de cargos da mesma profissão igual vencimento. Carreira: conjunto de classes escalonadas por vencimento. Quadro: o conjunto total de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas. Nota: não há equivalência entre diferentes carreiras. Linha do tempo de ingresso. Do diário oficial ao primeiro dia de trabalho, os prazos não perdoam. Nomeação: publicação diário oficial, 30 dias prorrogável por 30 dias. Consequência: nomeação torna-se sem efeito. Então tem a nomeação, a posse, né? De 30 a 60 dias, investidura formal, assinatura do termo e compromisso. 30 dias prorrogáveis por 30 dias. Consequência: demissão, exoneração. Exercício: início efetivo do trabalho na repartição. Então tem média de 60 a 120 dias da nomeação para o exercício. Provimento e vacância: os mecanismos legais que preenchem e esvaziam os cargos do Estado. Provimento, como entrar, e vacância, como sair. O provimento, ou seja, como entrar, é a nomeação, pode ser pela nomeação, reintegração, volta do demitido por decisão legal, readmissão, reversão, volta do aposentado, aproveitamento, volta do servidor em disponibilidade. Nota, né? A reversão é a volta do aposentado. O duplo efeito: promoção e transferência preenchem uma vaga acima ao lado e esvaziam a vaga anterior simultaneamente. Então, quando há o caso de provimento ou transferência, acontece desse duplo efeito, né? Uma vaga ser liberada e outra ser preenchida. Vacância: como sair? Você pode sair por exoneração, demissão, penalidade. Exoneração é você sair de forma correta. Demissão é por penalidade. Aposentadoria, posse em cargo inacumulável e falecimento. A jornada da estabilidade, o estágio probatório. Avaliação rigorosa antes da garantia do cargo. Então, para você adquirir a estabilidade, você precisa demonstrar no estágio probatório, que varia de 2 anos, salvo a 5 anos, né? Em demais casos. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Ou seja, você tem que mostrar serviço, tem que chegar na hora, tem que obedecer, né, às disposições e tem que tratar as pessoas de forma ética e moral, né? Nota: a exoneração pode ocorrer antes do fim do estágio se os requisitos não forem atingidos. Então, existe uma supervisão nesse estágio probatório que vai julgar. A matemática do tempo de serviço. Como o Estado contabiliza sua dedicação funcional? A fórmula: apuração em dias, conversão em anos, 365 dias. Sobra menos de 182 dias descartados.
sobra mais de 182 dias, arredonda para um ano inteiro. Ah, dedicação funcional. Então, isso aqui é uma nota que eles tomam do funcionário, né? Contas como exercício efetivo. O que a lei considera como trabalho, mesmo ausente? Férias, casamento até 8 dias, luto familiar direto até 8 dias, júri, licença gestante, acidente de trabalho. Exceção de ouro. Licença para tratamento de saúde conta como exercício efetivo apenas para promoção por antiguidade e aposentadoria. Hum, uhum. Então, apuração em dias, correção em anos. Então, o Estado ele conta os dias de seu trabalho e quando chega em 182 dias equivale a um ano, né? Certo. A estrutura do contra-cheque. Entendendo a diferença técnica entre vencimento, remuneração e indenizações. Vencimento é a retribuição base pelo cargo padrão fixado em lei, mais vantagens são cotas, percentagens e gratificações fixas. Isso é igual à remuneração, o total percebido pelo exercício. Então você tem o vencimento e as vantagens, dependendo de cada cargo. Indenizações não compõem remuneração, apenas cobrem gastos particulares, ajuda de custo, mudança de sede, por exemplo, diárias, viagens temporárias pela empresa, né, pelo serviço e diferença de caixa. Benefícios exclusivos, adicionais e gratificações além do vencimento base. Abono de família, pago por cônjuge, filhos menores de 21, filhos inválidos ou estudantes até 24 anos isento de impostos. Serviços extraordinários, trabalho fora do expediente regulamentar, remuneração máxima limitada ao valor de um mês de vencimento. Função gratificada, adicional por assumir chefia ou encargos de confiança, não se perde em caso de férias, casamento ou luto. Condições especiais, gratificações por risco de vida, saúde ou trabalho em zonas de difícil acesso. Uhum. O mapa do descanso. As regras rígidas das férias anuais e a recompensa das férias prêmio. Férias anuais: 25 dias úteis por ano, proibido acumular. Direito adquirido após o 11º mês de exercício no ingresso. Férias prêmio. O grande benefício: 4 meses de descanso com remuneração integral, concedido a cada decênio, 10 anos de efetivo exercício.
A regra de ouro: tempo não gozado é contado em dobro para fins de aposentadoria. Hum. Matriz de licenças: as pausas permitidas na jornada pública e seus impactos. Ó, você tem o tipo de licença que é o tratamento de saúde, a remuneração ela é integral e o prazo e requisitos limite de 24 meses, prorrogável para doenças graves. Exige inspeção médica. Então, às vezes, isso aqui é alguma coisa muito grave de saúde, né? Vai um acidente, um tratamento que é muito complexo. Gestante, ele também é integral, o prazo é 3 meses, requerido até o 8 mês, abrange o puerpério. Hum, Doença em pessoa de família. Proporcional varia. Pais, filhos ou cônjuge requerem inspeção médica rigorosa. Serviço militar. Descontada do saldo militar. Remuneração. Obrigatório resumir imediatamente após desincorporação. Então, isso aqui é se for preciso prestar contas militar, né? Interesses particulares. Sem remuneração, exige 2 anos de serviço prévio. A administração pode negar ou cessar a qualquer tempo. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada. Código de conduta. O equilíbrio inflexível entre os deveres do cargo e as proibições absolutas. Deveres: o que você deve fazer. Proibições: o que você não pode fazer. Tá, a gente deve fazer ser assíduo, assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade, lealdade às instituições, obediência às ordens superiores, exceto as manifestamente legais, zelar pela economia e conservação do material. As proibições: assédio moral, exercer comércio, exceto como acionista, receber propinas, comissões ou presentes, retirar documentos sem autorização prévia e coagir subordinados com objetivos partidários. A escala de penalidades: a progressão disciplinar da advertência à expulsão sumária. Então, o primeiro nível é a repreensão por escrito, desobediência ou falha de cumprimento de dever. É por escrito, né? Suspensão é o nível 2, até 90 dias. Falta grave, reincidência, dolo, recusar inspeção médica, perde vencimento e direitos do cargo. Então, a pessoa pode ser suspensa até 90 dias e aí ela não vai receber, né? Falta grave, reincidência, dolo, recusar inspeção médica, perde vencimento e direitos do cargo, né?
Nível 3, demissão. Então, o abandono de cargo por mais de 30 dias contínuos ou 90 intercalados, acumulação ilegal de cargos, ineficiência crônica, demissão a bem do serviço público. A pena máxima, corrupção, assédio moral grave, lesar cofres públicos, revelar segredos, incontinência pública. Isso tudo é demissão a bem do serviço público. Rito disciplinar. O passo a passo do processo administrativo e os prazos de garantia de defesa. Então, ó, o inquérito averiguação é sigiloso, só resulta em repreensão e suspensão. Prazo de 30 dias. Se grave avança para o processo administrativo, comissão de 3 servidores estáveis conduz a investigação. Prazo de 60 dias. Defesa do acusado. Após citação, revelia gera nomeação de defensor dativo. Prazo 10 dias. E o julgamento. Prazo 60 dias. A autoridade decide se perder o prazo, o servidor reassume o cargo automaticamente. Então a gente tem, né, aqui, ó, 90, 100, 160 dias para tudo. Então, inquérito, averiguação, processo administrativo, defesa do acusado e julgamento. O fim da linha, saída e inatividade. Como a jornada no serviço público estadual se encerra? Aposentadoria compulsória. Ocorre obrigatoriamente aos 70 anos de idade. Aposentadoria voluntária. A pedido 30 anos de serviço, proventos integrais ou proporcionais conforme tempo e função. Invalidez integral para doenças graves. Parkinson, cegueira, acidente de trabalho, proporcional nos demais casos. Então, é possível por invalidez, aposentadoria por invalidez. Disponibilidade. Cargo extinto, né? Não, servidor estável fica em casa com remuneração integral até ser aproveitado em novo cargo. Legal. O Pacto de Minas Gerais. As garantias. Estabilidade, férias prêmio, remuneração integral na doença e aposentadoria. As exigências. Dedicação exclusiva ao interesse público, ética inabalável, prazos estritos e risco de demissão por abandono ou corrupção. A Lei 869 de 1952 não é apenas um manual burocrático, é um pacto. O Estado oferece proteção e estabilidade incomparáveis em troca de lealdade, ética e serviço impecável à sociedade. Nó, que chique, hein? Bom, agora a gente pode escutar o que...
Deu falha ao gerar o vídeo. O som de uma máquina de escrever antiga é meio que inconfundível, né? Com certeza, aquele tec-tec-tec pesado. Exato. Aquelas máquinas pesadas, feitas de ferro maciço, tipo cujas teclas ecoavam quase como pequenos martelos, sabe, pelos corredores naqueles pisos de mármore das grandes repartições públicas. Sim, o barulho de carimbos de madeira também, batendo com força em pilhas e mais pilhas intermináveis de papel carbono. Nossa, o cheiro forte de tinta fresca misturado com o de arquivos empoeirados. É uma cena e tanto. E, bom, geralmente, quando o assunto é lei, estatuto ou regulamento, existe aquela expectativa universal de uma leitura super seca e monótona. O pessoal já espera algo entediante. Pois é meio que como abrir o manual de instruções de um liquidificador e tentar, sei lá, achar alguma emoção naquilo. Mas, de vez em quando, a pesquisa revela um documento que é muito mais do que um simples manual burocrático. Ai, muito mais mesmo. Hoje, a nossa inversão é em algo que a gente pode chamar de o verdadeiro código genético, o DNA burocrático do Estado de Minas Gerais. O que fascinante, para falar a verdade. Sim. Estamos com a lei número 869, datada de 5 de julho de 1952. E olha um detalhe que já chama a atenção de cara. Foi assinada por ninguém menos que Juscelino Kubitschek. O próprio JK. Ele mesmo. É o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. E o nosso grande desafio hoje, para quem nos acompanha, é decodificar exatamente isso. Tipo, como é possível que um conjunto de regras, redigido na era da máquina de escrever, ainda dite o compasso da vida de milhares de servidores hoje? E como isso afeta os serviços que chegam aos aplicativos dos cidadãos nos dias de hoje, né? É uma premissa excelente. Sim, é uma ponte muito louca entre o passado e o presente. De assinar. Olha, para despachar o. Muito mais mesmo. Hoje, a nossa imersão é em algo que a gente pode chamar de 869, datada de 5 de julho de 1952. E olha um detalhe que já chama a atenção de cara. Foi assinada por ninguém menos que decodificar exatamente isso. Tipo, bom, o som de uma máquina. Nosso grande desafio é possível
que um Máquina pública da equação social. Diretor da repartição. por 4 meses. Mas é fácil a letalidade medida, tudo estruturado. Idade de se adaptar. Bom, o som de uma máquina de escrever antiga é meio que inconfundível, né? Com certeza, aquele tec-tec-tec pesado. Exato. Aquelas máquinas pesadas, feitas de ferro maciço, tipo cujas teclas ecoavam quase como pequenos martelos, sabe, pelos corredores, naqueles pisos de mármore das grandes repartições públicas. Sim, o barulho de carimbos de madeira também, batendo com força em pilhas e mais pilhas intermináveis de papel carbono. Nossa, o cheiro forte de tinta fresca misturado com o de arquivos empoeirados é uma cena e tanto. E, bom, geralmente, quando o assunto é lei, estatuto ou regulamento, existe aquela expectativa universal de uma leitura super seca e monótona. É, o pessoal já espera algo entediante. Pois é meio que como abrir o manual de instruções de um liquidificador e tentar, sei lá, achar alguma emoção naquilo. Mas, de vez em quando, a pesquisa revela um documento que é muito mais do que um simples manual burocrático. Ai, muito mais mesmo. Hoje, a nossa inversão é em algo que a gente pode chamar de o verdadeiro código genético, o DNA burocrático do Estado de Minas Gerais. O que fascinante, para falar a verdade. Sim. Estamos com a Lei número 869, datada de 5 de julho de 1952. E olha um detalhe que já chama a atenção de cara. Foi assinada por ninguém menos que Juscelino Kubitschek. O próprio JK. Ele mesmo. É o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. E o nosso grande desafio hoje, para quem nos acompanha, é decodificar exatamente isso. Tipo, como é possível que um conjunto de regras, redigido na era da máquina de escrever, ainda dite o compasso da vida de milhares de servidores hoje? E como isso afeta os serviços que chegam aos aplicativos dos cidadãos nos dias de hoje, né? É uma premissa excelente. Sim, é uma ponte muito louca entre o passado e o presente. Muito mais mesmo. Hoje, a nossa imersão é em algo que a gente pode chamar de o verdadeiro código genético, o DNA burocrático do Estado de Minas Gerais. O que é fascinante, para falar a verdade. Sim, estamos com a Lei número 869, datada de 5 de julho de 1952. E olha um detalhe que já chama a atenção de cara. Foi assinada por ninguém menos que Juscelino Kubitschek. O próprio JK. Ele mesmo. É o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. E o nosso grande desafio hoje, para quem nos acompanha, é decodificar exatamente isso. Tipo, como é possível que um conjunto de regras, redigido na era da máquina de escrever, ainda dite o compasso da vida de milhares de servidores hoje? E como isso afeta os serviços que chegam aos aplicativos dos cidadãos nos dias de hoje, né? Excelente. E a nossa abordagem aqui, para quem está ouvindo, não será apenas tipo traduzir o jargão jurídico ou ficar lendo artigos em voz alta. Ah, claro, ninguém merece isso. Exato. O que nós vamos fazer é entender os mecanismos ocultos. Por que essas regras foram criadas dessa maneira específica, sabe? Faz todo sentido. Esse estatuto, quando dissecado com atenção, funciona como um mapa histórico fascinante. Ele revela o que o Estado, lá no início da década de 50, valorizava acima de tudo. E o que ele temia também, né? Perfeito, o que ele temia profundamente e as engrenagens criadas para tentar proteger a máquina pública das falhas humanas. E, de certa forma, para proteger o Estado de si mesmo num período de grande transformação. Certo. Então, vamos desempacotar isso.
porque a jornada de um servidor estadual começa muito antes de ele sentar na mesa de trabalho para despachar o primeiro processo. Começa na porta de entrada. Exatamente. Antes de falarmos sobre como é a vida trabalhando para o Estado, precisamos entender como se consegue atravessar a porta da frente. Que não era uma porta fácil de abrir, bom lembrar. Nem um pouco. E, lendo o artigo 13 e o artigo 16 desse estatuto, a sensação que transparece é a de tentar entrar numa sociedade secreta, ou sei lá, um clube extremamente exclusivo. É um nível de exigência altíssimo. A primeira exigência, claro, é o concurso público de provas ou, subsidiariamente, de títulos. Tem que mostrar conhecimento, isso a gente já espera. Sim, o básico do mérito acadêmico ou técnico. Só que o segurança da porta dessa repartição exige muito mais do que apenas saber a matéria. É preciso ter 18 anos, obrigações militares em dia, direitos políticos ativos. Uma ficha limpa cidadã, digamos assim. Pois é. E aí surgem duas exigências que parecem simples, mas carregam um peso enorme. Boa saúde, que deveria ser comprovada por uma inspeção médica super rigorosa, e a tal da boa conduta. Essa inspeção de entrada atua como o primeiro grande filtro institucional. Como assim? Um filtro físico mesmo? Sim, físico. Em 1952, o Estado está declarando abertamente que não aceita apenas quem detém o conhecimento técnico exigido na prova. Exige-se uma base de sanidade física e adequação social. Entendi. Então não bastava ser inteligente. Exato. A máquina pública não tinha a estrutura de adaptação ergonômica ou de acessibilidade que a gente discute hoje. Ah, verdade. Nem se falava nisso. Precisava de corpos que aguentassem o tranco físico da burocracia analógica. As pilhas de processo, os arquivos pesados, a digitação manual constante. Caramba, é uma visão bem mecanicista do trabalhador. E a barreira não termina na porta, né? Mesmo depois que a pessoa entra, ela não ganha a chave do cofre de imediato. Longe disso. Tem o famoso estágio probatório, que está detalhado lá no artigo 23. E os prazos me deixaram super intrigado. São prazos bem longos, se a gente pensar bem. Muito longos. São 2 anos inteiros de teste para quem entra por concurso e 5 anos para os demais casos. 5 anos de observação direta? E durante todo esse tempo, o Estado avalia 4 pilares: assiduidade, disciplina, eficiência e a chamada idoneidade moral. Essa última é a mais subjetiva de todas. É exatamente aí que eu fico pensando. Em termos práticos, como se mede objetivamente a idoneidade moral de alguém durante 2 anos, todos os dias, sabe, antes da existência de redes sociais ou de checagens digitais de antecedentes? Isso levanta uma questão importantíssima, porque revela a ansiedade do Estado em relação a quem ele coloca para dentro dos seus muros. Ansiedade é uma boa palavra. O estágio probatório, nesse contexto histórico, passa longe de ser apenas uma formalidade burocrática ou um papel que o chefe assina no final do ano sem ler. Não era São Visto no papel. De jeito nenhum. É um período de vigilância ativa. A lei exige que 4 meses antes de terminar esse estágio, o diretor da repartição elabora um relatório reservado sobre esses 4 pilares. Um relatório secreto sobre o funcionário. Exatamente. E veja, a assiduidade e a disciplina são fáceis de mensurar pelo livro de ponto e pelo cumprimento de ordens. A eficiência é a entrega do trabalho em si. Certo. Quantificável. Mas a idoneidade moral é a reputação na comunidade. E como isso era medido na prática? Pois é, sem poder dar um Google no nome da pessoa. Numa época em que as cidades eram menores e a sociedade era mais conectada pessoalmente, a reputação era uma moeda muito forte. O famoso boca a boca. Isso. Cartas de recomendação, o comportamento da pessoa em praça pública, a ausência de fofocas ou escândalos no bairro. Nossa, então a vida pessoal contava muito. Totalmente. O chefe da repartição muitas vezes sabia da vida do funcionário fora do escritório. E o Estado precisava dessa lupa rigorosa porque estava prestes a entregar ao servidor o seu maior prêmio. Que é a estabilidade, imagina. Isso, a estabilidade, que está garantida lá no artigo 187. Depois desses 2 ou 5 anos, o servidor só perde o cargo em situações extremíssimas. Entendi. Vira quase um casamento indissolúvel. Então, a administração precisava de uma garantia quase absoluta antes de assinar esse cheque em branco.
É um verdadeiro teste de fogo para a vida toda. Mas, bom, vamos supor que um servidor fictício dos anos 50 passou ileso por esse escrutínio todo. Passou na prova de fogo. Isso. A idoneidade moral foi atestada pelos superiores, a saúde se provou de ferro, a sonhada estabilidade foi alcançada. A partir desse momento, entra-se num verdadeiro labirinto de vantagens. E que labirinto! E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem está ouvindo. Porque se o Estado exige muito para deixar entrar, ele também oferece uma rede de benefícios que parece de outro mundo para a realidade da iniciativa privada atual. É um contraste brutal com hoje em dia. Primeiro, o Estatuto faz questão de separar com uma precisão cirúrgica, lá nos artigos 120 e 121, o que é vencimento e o que é remuneração. Essa é uma diferença técnica vital. Sim, vencimento é o salário base seco atrelado ao padrão do cargo. Remuneração é esse vencimento acrescido das cotas, porcentagens e gratificações. Exatamente. É a diferença fundamental entre o piso salarial estrito e o que realmente cai no bolso do servidor no final do mês. Que às vezes é o dobro ou o triplo, né? Pois é. E essa distinção semântica e financeira estrutura toda a lógica de promoções, bônus e recompensas do setor público brasileiro até os dias de hoje. Criando um sistema onde o salário base é só o começo. Isso, muitas vezes é apenas uma fração dos ganhos totais. Sim, abre margem para os famosos penduricalhos, como o pessoal costuma chamar. E aí chegamos na questão do descanso. As férias. São 25 dias úteis de férias por ano e é expressamente proibido acumular, segundo o artigo 152. Uma regra bem clara de descanso obrigatório. Sim, mas a verdadeira joia da coroa dessa legislação está no artigo 156, as férias prêmio. Esse é o grande diferencial. A regra é a seguinte: a cada 10 anos de exercício efetivo, o famoso decênio, o servidor ganha 4 meses de licença totalmente remunerada. 4 meses inteiros. Gente, 4 meses. E se a pessoa decidir não gozar desses meses, eles contam em dobro para aposentadoria. Um beneficia tanto. Agora, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui para quem nos ouve. Se a gente pensar na engrenagem pesada de uma máquina pública, se uma parcela significativa dos funcionários resolve tirar 1/3 do ano de folga a cada década, a repartição simplesmente não para. É uma ótima pergunta logística. Como o Estado arca com pessoas que estão em casa por 4 meses recebendo o salário integral. Parece, sei lá, um sistema de milhagem corporativo hiperagressivo e financeiramente insustentável. Se conectarmos isso ao quadro maior, a lógica se revela surpreendentemente pragmática, sabe? Pragmática, como assim? Precisamos lembrar do momento histórico em que o JK assina esse documento. Início dos anos 50, o Brasil e Minas Gerais, de forma muito específica, estão no limiar de um processo intenso de modernização e industrialização. É a época do desenvolvimentismo, né? Exatamente. A iniciativa privada começa a crescer vertiginosamente, oferecendo carreiras super dinâmicas. O Estado tem grandes planos de desenvolvimento de infraestrutura, estradas, energia. Precisava de gente boa para tocar as obras. Para isso, precisava de uma burocracia forte, técnica e contínua. Ele não podia se dar ao luxo de treinar técnicos, administradores e engenheiros apenas para perdê-los para as empresas privadas que pagavam melhor. Ah, entendi. A concorrência com a iniciativa privada era pesada. Muito pesada. E o Estado não tinha como oferecer, participação nos lucros. Portanto, as férias-prêmio funcionam como algemas de ouro. Algemas de ouro, gostei do termo. É um mecanismo magnético de retenção de talentos. A mensagem é clara: dedique a sua juventude a esta máquina por uma década ininterrupta e você receberá um prêmio de tempo livre que nenhuma fábrica ou banco jamais oferecerá. Nossa, é uma barganha muito tentadora. E sobre o impacto financeiro que causou espanto, a cláusula de contar em dobro para a aposentadoria é uma jogada de mestre para adiar o problema. Jogando para frente. Tira a pressão das ausências imediatas no escritório e joga a fatura para o sistema previdenciário no futuro, lá no fim da carreira do servidor. Faz todo sentido quando olhamos por essa ótica de concorrência com o mercado. É uma estratégia de fidelização brutal mesmo. E a generosidade estatal não parava no descanso. Não mesmo, ia bem além. O Estado daquela época entrava a fundo na estrutura familiar do funcionário. O artigo 126 institui o abono de família.
E a lista de quem dava direito a esse dinheiro extra no contra-cheque é um reflexo perfeito da época. Conta muito sobre a sociedade de 1952. Sim, a esposa, filhos menores de 21 anos, filhos estudantes até 24 anos, e tem uma linha muito específica que chama a atenção: filhas solteiras que não tiverem profissão lucrativa. Essa é a mais reveladora. Basicamente, o estatuto paga ao servidor simplesmente por ele manter essa estrutura familiar padronizada em casa. O que ilustra de maneira brilhante como o direito e as leis são, no fundo, radiografias da sociedade do seu tempo. Um raio-x da família dos anos 50. O abono de família desenhado nesse estatuto é o retrato exato da família patriarcal brasileira da metade do século XX. A figura do homem consubstanciada como provedor exclusivo. Sim, o chefe da casa que banca tudo. A esposa dedicada inteiramente aos cuidados do lar e a filha solteira sendo vista por força de lei como uma dependente econômica permanente do pai. Até casar, presumo. Exato, até o momento em que se casasse e passasse à dependência de outro homem. O Estado de Minas Gerais financiava essa estrutura social de forma direta, incorporando a manutenção dessa família ao contra-cheque do seu burocrata. É quase um endosso financeiro de como a sociedade devia se comportar. É uma política pública de bem-estar social, mas com fortes contornos morais embutidos no Estatuto Funcional. Incrível. Nós já entendemos que o Estado premiava a saúde, a lealdade contínua e a manutenção dessa família tradicional. Mas e quando a saúde falha? Aí entramos numa parte delicada da lei. E aqui, para mim, é onde o Estatuto se transforma quase num documento médico. É um retrato clínico de uma época. Lendo as regras de licenças e readaptações, a gente encontra conceitos que hoje soam muito curiosos. A linguagem médica da época é bem peculiar, né? Demais. Por exemplo, lá no artigo 83, existe a figura da readaptação. Um conceito que até soa moderno inicialmente. Sim, ela acontece quando o nível intelectual do funcionário não corresponde mais às exigências da função, ou, e essa é a minha parte favorita do texto, quando a função não corresponde aos pendores vocacionais do servidor. Pendores vocacionais? É fascinante. Imagine o cenário. É como se existisse uma cláusula nos contratos de trabalho de hoje dizendo que, se a empresa descobrir que a alma e a vocação do funcionário não estão naquela planilha financeira, a diretoria o move de departamento para que ele seja mais feliz e produtivo. O que é fascinante aqui é a introdução dessa linguagem quase psicológica e de recursos humanos. Que não era nada comum na época. Algo muito incipiente na gestão pública daqueles anos. A ideia de diagnosticar um desajustamento funcional e agir sobre ele mostra um Estado que não quer apenas punir ou descartar quem não está rendendo. Ele tenta salvar o investimento, né? Ele prefere realocar. Existe um paternalismo evidente misturado com uma busca por eficiência. Se o servidor não serve para organizar o arquivo morto porque não tem foco, talvez seja excelente no atendimento direto ao público. A máquina tenta reaproveitar todas suas engrenagens. É uma visão bem humana, mas a coisa fica muito mais densa e, eu diria, sombria quando o Estatuto lida com as doenças físicas graves. Sim, a parte das licenças compulsórias. As licenças normais de saúde, segundo os artigos 164 e 172, têm um limite bem claro, 24 meses, 2 anos. Um período longo de recuperação. Depois desse período, a regra é simples: ou o servidor volta ao trabalho, ou é aposentado por invalidez. Porém, há exceções na lei. E as exceções revelam um choque de realidade aterrador. É a hora que a lei vira um espelho da saúde pública. Portadores de tuberculose, de lepra, que hoje nós chamamos e tratamos como hanseníase, ou de pênfigo foliáceo, ganham o direito a mais 3 prorrogações consecutivas de 12 meses. Uma extensão enorme. Ou seja, podem ficar até 5 anos afastados tentando se curar. Além disso, o artigo 172 lista doenças que geram licença compulsória, forçada pela chefia. A pessoa era obrigada a se afastar? Isso. Doenças como alienação mental, cegueira, leucemia e cardiopatia descompensada. Essa lista, para quem gosta de história da medicina e saúde pública, é uma verdadeira cápsula do tempo epidemiológico do Brasil Central e de Minas Gerais em 1952. Uma cápsula do tempo assustadora, para falar a verdade. O legislador não cita essas doenças de forma aleatória.
A tuberculose é uma epidemia gravíssima de contágio aéreo que ceifava vidas aos milhares nas cidades que estavam crescendo sem saneamento adequado. Verdade, a tuberculose era o grande terror urbano. A hanseníase carregava um estigma social colossal e as políticas da época exigiam o isolamento compulsório dos pacientes em colônias afastadas da sociedade. Eles literalmente separavam as pessoas do convívio. E o pênfigo foliáceo, também conhecido popularmente nas regiões rurais como fogo selvagem, era uma doença autoimune de pele devastadora. Fogo selvagem, só o nome já assusta. Causava bolhas terríveis e era endêmica em certas regiões de Minas Gerais. A dor era tão intensa que os pacientes sentiam a pele queimar, daí o nome. É impressionante vir uma doença popularmente conhecida como fogo selvagem ditando uma regra previdenciária de Estado com tanta especificidade na letra da lei? Precisamente. A lei está reagindo aos maiores medos da população e às piores crises sanitárias daquele momento histórico, muito antes do SUS ou de tratamentos com antibióticos de amplo espectro. Então a lei funcionava quase como uma defesa imunológica do próprio Estado? Exato. Ao conceder até 5 anos de licença para essas doenças específicas, o Estatuto está fazendo duas coisas. Por um lado, protege o ambiente de trabalho do contágio, no caso da tuberculose e da hanseníase, forçando a saída do servidor do ambiente fechado das repartições. Mantendo a máquina funcionando sem surtos internos. E, por outro lado, reconhece a letalidade, o sofrimento extremo e o longuíssimo tempo de tratamento dessas enfermidades. O Estado assumia, de forma indireta, o ônus financeiro de uma crise de saúde pública dentro da sua própria folha de pagamento. Bom, a gente viu até agora que o Estado abraça, dá meses de férias acumuladas, paga abono para a família e sustenta longos tratamentos médicos. Um pacote bem robusto. Mas toda essa proteção tem um preço altíssimo. Chegamos no ponto em que o controle rígido e as punições entram em cena. A famosa espada de Damocles. Exatamente. O que acontece quando o servidor cruza a linha traçada pela administração de JK? O artigo 217 traz a lista de proibições e a linguagem escolhida é maravilhosa. É bem peculiar mesmo. É proibido praticar a usura, ou seja, a agiotagem. Faz sentido, né? Já que o servidor tinha dinheiro garantido todo mês e poderia explorar cidadãos desesperados. Sim, usar a estabilidade para virar agiota mocal. É proibido exercer comércio exceto como acionista, é proibido coagir subordinados com objetivos partidários, uma tentativa clara de despolitizar o ambiente de trabalho, algo vital no pós-Estado Novo. Uma preocupação enorme com a imparcialidade. E não se pode referir de modo depreciativo aos atos da administração pública. Então, o que tudo isso significa na hora em que o martelo da punição cai? Significa que a liberdade do servidor era rigorosamente vigiada. Note cuidado na questão da crítica, por exemplo. Como assim? O funcionário não pode falar mal da chefia num documento interno ou na praça, mas o Estatuto faz uma ressalva interessante de que ele pode criticar a organização do serviço num trabalho assinado, desde que seja de um ponto de vista doutrinário ou técnico. Ah, então ele podia escrever um artigo acadêmico discordando. Sim. Há uma tentativa milimétrica de equilibrar o respeito incondicional à hierarquia com alguma margem para a liberdade acadêmica. Mas aí de quem erras feio, Vu. Porque se o servidor abandonar o cargo e aqui faltar 30 dias seguidos ou 90 dias intercalados durante o ano, segundo o artigo 249, ele é expulso. O abandono era intolerável. E a escadinha de penalidades que está descrita nos artigos 244 e 250 parece um sistema de justiça quase militar operando dentro de escritórios de terno e gravata. A hierarquia da punição é bem estrita. A punição vai desde a repreensão por escrito, passa pela suspensão de até 90 dias, onde a pessoa fica sem receber um centavo. O que já é uma pancada financeira absurda. Nossa, pesadíssima. Até chegar no fundo do poço, a demissão a bem do serviço público. A penalidade máxima. E os motivos que justificavam essa demissão máxima são pérolas da moralidade da época. Embriaguez habitual e incontinência pública e escandalosa. Termos maravilhosamente amplos, né? Demais. Eu pergunto para quem está nos acompanhando. Isso significa que dar um vexame num bar no sábado à noite poderia custar o emprego estável de um servidor? Sem a menor sombra de dúvida, essa era a contrapartida rigorosa da estabilidade. Caramba.
Se o servidor recebe a garantia de um emprego vitalício, ele se transforma num representante permanente da moralidade do Estado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vira o próprio rosto do governo. A incontinência pública e escandalosa é uma infração comportamental de interpretação muito, mas muito aberta. Permitia à administração punir e demitir quem tivesse qualquer comportamento que manchasse a imagem de respeitabilidade do poder público na sociedade. Então, um escândalo conjugal na praça da cidade era motivo de demissão. O Estado exigia um decoro que ultrapassava, e muito, os muros da repartição. A vida privada era, em certa medida, patrimônio público. Mas olha, de todas as punições listadas nesse calhamaço de regras, teve uma que me fez ler o artigo 2 vezes para ter certeza de que estava entendendo direito. Imagino qual seja. O artigo 213. Esse mesmo. O artigo 213 fala sobre a prisão administrativa. Um ponto bem tenso. E não estamos falando de um processo judicial. O texto diz que secretários de Estado podiam simplesmente ordenar a prisão de qualquer servidor responsável por dinheiro público que causasse um desfalque, o famoso alcance nos cofres. Prisão por até 90 dias. Uma prisão decretada pelo chefe, basicamente. Eu confesso que fiquei chocado. A burocracia civil prendendo fisicamente seus próprios funcionários sem precisar passar por um juiz primeiro. Como isso funcionava? Esse é, sem dúvida, o ponto de maior tensão de poder dentro de todo o estatuto. E para entender o como e o porquê, a gente precisa esquecer o mundo digital. Esquecer o Pix e as transferências, né? Totalmente. Em 1952, não existia a possibilidade de um juiz bloquear as contas bancárias de um suspeito com um clique. O dinheiro público circulava em espécie. Dinheiro vivo circulando pelo estado inteiro. Eram malotes físicos, cofres em repartições no interior, pagamentos feitos em notas de cruzeiro. Se um tesoureiro desviasse uma fortuna, em poucas horas ele poderia estar num trem cruzando a fronteira do estado com malas de dinheiro antes que qualquer promotor conseguisse redigir uma petição inicial. Nossa, faz todo sentido agora. Era uma questão de impedir a fuga física do dinheiro. Exato. Demonstra o peso total da máquina pública protegendo seu patrimônio financeiro de forma imediata. Para o Estado, o desvio de dinheiro não era apenas um crime comum. Era uma ameaça ao funcionamento da máquina. Era uma traição à engrenagem que justificava a perda imediata da liberdade pelo próprio comando administrativo como única forma tática de estancar a sangria financeira e recuperar os malotes. E a justiça entrava depois. Obviamente, a lei exigia que a autoridade judiciária fosse comunicada logo em seguida e o processo administrativo garantia a ampla defesa, como vemos no artigo 218. Havia o rito formal, claro. Havia comissões de inquérito, prazos para o servidor se defender, tudo estruturado. Mas a ferramenta da prisão administrativa mostra que a confiança que o Estado depositava em quem cuidava do seu dinheiro vinha acompanhada de uma ameaça coercitiva extrema, física. Uma espada muito pesada, pendurada sobre a cabeça dos pagadores. Bem pesada. É uma viagem histórica incrível tentar visualizar essa engrenagem funcionando. Fazendo um resumo ágil para quem acompanhou essa inversão até aqui. Nós navegamos desde a porta de entrada desse clube exclusivo, com as exigências de exames físicos rigorosos e investigação de vizinhança para testar moralidade e ganhar a cobiçada estabilidade. O teste do estágio probatório. Passamos pelo labirinto de prêmios de lealdade, descobrindo a lógica por trás das inacreditáveis férias de 4 meses e do abono familiar que sustentava a sociedade patriarcal. A retenção de talentos à moda antiga. Abrimos uma cápsula do tempo médica que nos lembrou do terror da tuberculose e do fogo selvagem ditando as regras de licença nos anos 50. E terminamos explorando os dentes mais afiados dessa engrenagem. Um sistema disciplinar implacável que exigia moralidade inabalável até no fim de semana e que possuía o poder de trancar um servidor numa sala se faltasse dinheiro no cofre. Tudo isso escrito por Juscelino Kubitschek antes da construção de Brasília. É um fôlego em tanto de história e
Ao olharmos para todo esse panorama histórico, é fundamental deixarmos uma provocação final para a reflexão de quem nos ouve. Manda ver. Nós dissecamos um documento desenhado milimetricamente em 1952 para um propósito muito específico de sua época: criar um corpo de servidores leal, estável, protegido das perseguições políticas que tanto marcaram a República Velha e capaz de operar os trâmites de um Estado analógico e em expansão. Um objetivo bem nobre e necessário na época. Sem dúvida, esse estatuto blindou o servidor público e profissionalizou o serviço. A questão central que fica para quem observa a gestão pública atual é a seguinte: ao construir essa armadura tão pesada de regras, proteções, inamovibilidades e garantias vitalícias, será que essa mesma rigidez não acabou engessando a capacidade da própria máquina? Excelente ponto. Num mundo contemporâneo que exige respostas instantâneas da administração pública, flexibilidade gerencial e capacidade de se adaptar à velocidade vertiginosa da era digital e das inteligências artificiais, será que a hiperproteção estruturada no passado não se tornou, ironicamente, o grande gargalo que impede o salto para o futuro do Estado? Até que ponto a proteção do passado atrasa o futuro? Uau! Há um pensamento que não sai da cabeça e muda totalmente a forma como a gente enxerga um simples carimbo num documento empoeirado. A gente agradece imensamente a companhia de quem esteve conosco até o final de mais essa análise detalhada. Nós começamos lá atrás, imaginando o som daquela máquina de escrever pesada batendo nos papéis da burocracia de 52. E a pergunta que ficou ecoando é exatamente essa: será que finalmente chegou a hora de atualizar o hardware do Estado, mas sem perder? Fica a reflexão para todos. Até a próxima imersão. Então, a gente acabou de assistir o podcast, o qual essa ferramenta gerou, baseado nessa fonte, que é o artigo 869. Para finalizar, então, a gente vai responder algumas questões, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Temos um teste com. Peraí, teste. Então vamos lá. De acordo com o artigo 5º da lei, como é definido o termo classe? Um conjunto de carreiras e cargos isolados de natureza técnica, um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento, o número total de funcionários que deve ter exercido em cada repartição, um conjunto de classes da mesma profissão escalonada por vencimento. Acho que é a letra B. A classe representa a unidade básica de organização que reúne cargos com idênticas atribuições e remunerações. Qual é a idade mínima necessária para que um cidadão possa ser provido em um cargo público no Estado de Minas Gerais, segundo o Estatuto? 18 anos. Isso mesmo, o artigo 13 estabelece a idade de 18 anos como um dos requisitos essenciais para o provimento em cargo público. O reingresso no serviço público de um funcionário aposentado após a verificação de que não subsistem os motivos da aposentadoria é denominado reversão. Isso mesmo. A reversão é o termo técnico para o retorno à atividade do servidor que estava aposentado por invalidez ou em outra causa cessada.
De acordo com o artigo 66, qual é o prazo para que o funcionário tome posse contado da publicação do decreto de nomeação? Ah, funcionário tome posse contado da publicação do decreto de nomeação. Tome posse é 30 dias, né? Letra A. Isso mesmo. A lei permite que o período inicial de um mês para a posse com possibilidade de duplicar esse tempo mediante a solicitação fundamentada. O artigo 81 define a readaptação. Em qual situação ela é aplicada? Quando há perda da capacidade funcional por modificação do estado físico sem justificar a aposentadoria. Quando o funcionário é promovido para uma classe superior por merecimento. Apenas em caso de transferência ex officio no interesse da administração, sempre que o servidor completa 10 anos, por modificação do estado físico, acho que readaptação, acho que é letra A. A readaptação busca adequar as tarefas do servidor às suas novas condições de saúde ou aptidões vocacionais. Qual é a penalidade aplicada ao servidor que incorrer em abandono de cargo por faltar injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos? Repreensão por escrito, perda das férias, demissão, suspensão por 90 dias, multa de 1/3 do vencimento. Mais de 30 dias consecutivos, acho que é demissão. Isso mesmo, o artigo 249 prevê expressamente a demissão para os casos de abandono de cargo caracterizado pela ausência prolongada e sem motivo. Segundo o artigo 126, o abono de família é concedido por filho estudante até qual idade máxima? Qualquer concurso de pós-graduação, 24 anos, 18 anos, 21 anos. A resposta correta é 24 anos. A lei prevê a extensão do abono até os 24 anos para filhos que frequentem cursos secundários ou superior sem atividade lucrativa. Então esse aqui eu errei. Embora seja um marco para filhos que não exercem profissão lucrativa. Para estudantes, o limite é superior. Tá. Então, como para estudantes é 24 anos. O funcionário pode se ausentar do serviço sem prejuízos de seus vencimentos por até 8 dias consecutivos em razão de participação de eventos esportivos, mudança de viagens, casamento ou falecimento de cônjuge, filhos, pais ou irmãos. Isso mesmo. O artigo 201 elenca o casamento e o falecimento de parentes diretos como concessões que não afetam a remuneração por curto prazo. Sobre a ajuda de custo previsto no artigo 132, qual é a sua finalidade principal? Premiar o servidor que obteve conceito de eficiência no estágio, remunerar o serviço extraordinário prestado fora do horário normal, indenizar o funcionário das despesas de viagem
e de nova instalação ao mudar de sede, cobrir despesas de alimentação em deslocamentos de menos de 6 horas. A ajuda de custo é uma verba indenizatória para suportar os custos de transição quando o servidor é removido ou transferido. Conforme o artigo 23, o estágio probatório para funcionários nomeados em virtudes de concurso é de 2 anos. Isso mesmo, o texto original da Lei 869 fixa em 2 anos o período de teste para os ingressantes por concurso público. No caso de acumulação proibida de cargos, se for provado a má-fé do servidor, qual será a consequência segundo o artigo de 259? Ele será demitido e ficará inabilitado por 5 anos para o exercício da função no Estado. Será aposentado compulsoriamente com preventos proporcionais, receberá uma repreensão verbal e perderá o direito à promoção por 2 anos, deverá apenas optar por um dos cargos a pagar uma multa simbólica. De acumulação proibida de cargos, se for. Ele será demitido. A má-fé agrava a infração, resultando na demissão e em um período de proibição de novo vínculo com o ente público. Qual é a redução de tempo para aposentadoria do funcionário que trabalha em contato com raio-x ou substâncias radioativas, conforme o artigo 289? Não há redução do tempo, apenas direito à licença médica anual obrigatória. Ele pode aposentar com 25 anos de trabalho. O tempo de serviço será contado em dobro para todos os efeitos. Ele terá um acréscimo de 50% no valor dos preventos. Isso mesmo, a exposição a agentes nocivos à saúde permite uma aposentadoria especial com o tempo reduzido de contribuição. Serviço. Então é isso, né? Conseguimos um. Beleza. Não precisa. Ok. Gerar teste, refazer teste. Certo. Então é isso. Para esse vídeo, até então, a gente estudou suficiente por hoje essa lei 869 de 52. E então a gente sabe um pouco sobre a lei que rege o cargo público, né? Então é isso. Vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!